E o Palmeiras está animado com a chance de contratar Andréas Pereira, meio atacante do Fulham. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. E o Palmeiras encaminhou a contratação de Paulinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo entre o Verdão e o Galo. Preciso te atualizar também a insistência do Flamengo para contratar um palmeirense. A respeito de Palmeiras na briga por Canóbio. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e o Atlético Mineiro cogitando a venda de Paulinho pro Verdão. Bora trazer todas essas notícias. Antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo, que insiste em ter João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que já havia nos últimos dias recusado uma proposta do próprio Flamengo, receberá outra nos próximos dias. Tudo porque José Boto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, quer muito trabalhar com o palmeirense. Ele entende que o João Paulo seria fundamental na construção de uma categoria de base ainda melhor e na transição para o time principal. Essa talvez seja a grande sacada do Flamengo, que não vai oferecer ao João Paulo Sampaio um cargo específico no time de cima, mas ele participará de forma ativa das novidades ligadas ao departamento de futebol profissional. José Boto e João Paulo Sampaio, que são amigos de longa data, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalharem juntos. Já havia contado para vocês que o João Paulo é dono do maior salário entre os executivos de futebol do país, ganha na casa dos R$ 400 mil por mês. E esse salário alto se justifica levando em consideração que ele, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, foi responsável com vendas de atletas formados na base alviverde por um faturamento pro Palmeiras de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só para completar o noticiário e o Flamengo contar que o técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, pediu a contratação do zagueiro Léo Pereira. Sabe qual a chance de o Boca tirar um titular do Flamengo? Nenhuma. Só para completar, José Luiz Ronco está voltando ao departamento médico do Flamengo. Vou falar agora sobre Andréas Pereira. Palmeiras resolveu abrir os cofres depois de fechar com o Facundo Torres e ficar muito perto, a detalhes, de anunciar Paulinho. Agora o Palmeiras tenta a contratação do Andréas Pereira, você lembra dele, né? Jogador da seleção brasileira que pertence ao Fulham, já esteve emprestado ao Flamengo. O Palmeiras ofereceu ao Fulham 20 milhões de euros, que equivalem a 126 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha para o Andréas Pereira e essa pessoa estava super otimista de que o negócio aconteceria. Eu ainda lembrei, mas vocês não tiveram recentemente uma oferta do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros que foi recusada pelo Fulham? A resposta foi sim, mas estamos trabalhando para tentar convencer o Fulham a negociá-lo com o Palmeiras. Tudo porque o Verdão ofereceu um salário maior do que ele recebe na Inglaterra e com a camisa 10 à sua disposição no Palmeiras da próxima temporada. Que deu para perceber que o Andréas Pereira quer voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras, falta convencer o clube que detém seus direitos econômicos. O Andréas sempre foi titular absoluto na Inglaterra, especialmente com a camisa do Fulham. Seria um baita acréscimo para o Verdão, que resolveu gastar para a temporada de 2025. Só para completar em relação ao Palmeiras, se tem gente chegando, tem gente saindo. Dudu já foi embora, o mesmo vale para Lázaro. Nos próximos dias o Palmeiras espera negociar o lateral direito Mike, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Rony, jogadores cujos salários são altos. Cucho Rodrigues foi oferecido ao Palmeiras. Eu acho que é Cucho Hernández. Deixa eu só confirmar. Cucho Hernández. Esse cara é um centroavante colombiano, só 25 anos de idade, tem mais um ano de contrato no Columbus Crew. Temporada bem boa, de 40 jogos, 25 gols e 14 assistências, tá? Centroavante baixinho, mas de 1,76, mas de boa capacidade de finalização. Ele tem sido sugerido por alguns clubes brasileiros que buscam um centroavante. Eu confesso que não vi jogar, mas os números são atraentes. Se algum de vocês conhecer melhor Major League Soccer e tiver assistido a ele, fiquem à vontade para opinar. Nicola, não acha que o Palmeiras precisa de um novo goleiro? Caraca, Adriano, a temporada do Everton foi ruim. O Campeonato Paulista do... Cara, tem um jogo, Português e Palmeiras, em que o Everton foi uma desgraça, foi horrível. Talvez tenha sido o pior jogo do Everton com a camisa do Palmeiras. Foi o auge da insegurança dele em relação a bolas cruzadas. Ele saía e não pegava nada, parecia um goleiro amador. Depois até houve uma explicação de que o Palmeiras havia mudado o posicionamento do sistema defensivo na bola parada e isso causou alguma instabilidade. Eu não gastaria dinheiro com goleiro, tá? Porque embora o Everton não tenha feito um bom ano,
eu acho que dos goleiros que atuam no Brasil é um dos mais confiáveis. Mas se pintasse uma boa oportunidade para reserva, talvez fosse o caso de abrir mão do reserva dele, o Lomba, que há bastante tempo está por lá. O Lomba já tem 37. Léo Jardim poderia vir para o Palmeiras. O Adriano, aí, cara, se o Léo Jardim fosse para o Palmeiras, seria para ser titular. O Léo Jardim é muito bom goleiro. Deixa eu até fazer uma... foi até bom você falar. Muita gente colocou o John como goleiro da seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria mais justo que o Léo Jardim fosse o goleiro da seleção. O Léo Jardim participou, jogou muito mais em termos de defesas difíceis do que o rival dele do Botafogo, que tinha sistema defensivo excelente, tá? Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação exclusiva. Você deve ter ouvido ou lido nos últimos dias que Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, interessa ao Palmeiras, certo? Fui consultar uma fonte cruzeirense para saber se há viabilidade desse negócio. E a resposta foi: só venderemos o Matheus por 25 milhões de euros. Foi fazer a conversão e cheguei ao número de 159 milhões de reais. É o que você pede quando você não quer se desfazer do seu jogador. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira foi comprado pelo Cruzeiro na metade do ano, junto ao Al Hilal, operação de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Ou seja, o Matheus Pereira valia, em julho, 12 milhões de euros. Se o Cruzeiro pede 25 milhões de euros agora, ainda que tenha direito à sua metade dessa negociação, é porque o Cruzeiro não tem a intenção de se desfazer do seu camisa 10, que é torcedor cruzeirense e que tem, embora alternado bons e maus momentos nessa reta final de temporada, segue sendo o grande destaque, o craque do time. Salário na casa de 1.800.000 reais por mês, está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Bora de outra notícia exclusiva, quero contar que o Vasco está acertando os últimos detalhes para contratar um zagueiro que pertence ao Palmeiras. Trata-se de Lucas Freitas, atleta de 23 anos de idade, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Nem começou como titular, mas terminou de forma confirmativa, muito bem no time principal do Juventude. A partir do momento em que ele se torna titular, o Juventude cresce demais de produção. Está longe de ser um zagueiro muito forte, 1,83 m, dá para dizer que é até franzino, mas com enorme qualidade na bola nos pés, canhoto. E o Vasco busca há bastante tempo jogadores para essa posição. Ainda há busca por outro atleta, ainda que esse negócio seja confirmado, e a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. O Lucas Freitas, que no Juventude ganhava 100 mil reais por mês, parte do salário pago pelo Palmeiras, parte pelo Juventude. O Vasco ofereceu 200 mil reais mensais num contrato de 3 anos. Vasco e Palmeiras discutem os últimos detalhes desse acordo, que deve ser sacramentado a qualquer momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Lucas Freitas foi formado na base do Flamengo, embora não tenha tido oportunidades, acabou se destacando no Valladolid da Espanha. Depois voltou ao Brasil, contratado pelo Palmeiras, chegou a atuar no Profissional do Verdão, antes de ser emprestado para o Moreirense de Portugal, para a Chapecoense e para o Juventude. Para falar a respeito do Palmeiras, que entrou na briga por Canóbio. Essa informação me foi revelada por uma pessoa muito atenta e que conhece bastante do mercado brasileiro. Canóbio, atacante uruguaio de 26 anos de idade, que não fica no Atlético Paranaense para a próxima temporada, depois do rebaixamento do Furacão. O mesmo Canóbio que já havia sido alvo nos últimos dias do Internacional e de uma sondagem do Milan da Itália. Essa informação que eu recebi dá conta de que o Palmeiras sinalizou com uma oferta de até 9 milhões de euros para a contratação em definitivo do jogador. Esse valor equivale a 57 milhões de reais. Palmeiras que resolveu abrir os cofres e na semana passada confirmou a aquisição de Facundo Torres, atacante uruguaio, que vai custar 12 milhões de dólares fixos e mais 2 milhões de dólares em bônus. Sobre o Canóbio, temporada atual de 48 jogos, 9 gols e 7 assistências. Jogador cujo passaporte italiano lhe abre fronteiras, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro em caso de transferência para a Europa. O Atlético Paranaense, quando o contratou 3 temporadas atrás, desembolsou pouco menos de 3 milhões de euros. Só para arrematar em relação a essa negociação, Palmeiras busca 2 jogadores de frente ainda, mesmo depois da chegada do Facundo Torres. Um centroavante para substituir o Hendrick e mais um atacante de lado de campo que possa usar a vaga do Lázaro. O Dudu e o Lázaro já deixaram o clube desde o fim do Campeonato Brasileiro. Sobre o Canóbio, é importante destacar ainda que o Internacional chegou a sugerir uma proposta na casa dos 4 milhões de euros e já está fora dessa briga. Não houve a confirmação de uma oferta oficial do Milan da Itália. Quero encerrar o noticiário com a principal informação: Paulinho tem negociações encaminhadas com o Palmeiras. O atacante do Galo vai custar cerca de 18 milhões de euros, além da negociação de 2 atletas nesse pacote. Entre Palmeiras e Atlético já há um acordo.
Agora resta apenas o acerto do Atlético com os dois atletas. Um deles será Patrick, volante de 20 anos de idade, capitão do time na base do Palmeiras. Foi inclusive dele o gol do título na Copa São Paulo de Juniores contra o América Mineiro, indicação do Galo. Agora restam detalhes do acordo entre o Atlético e o Gabriel Menino. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Gabriel Menino, o Niker Arcuri, que admitiu que as tratativas estão acontecendo. A tendência é que o Gabriel Menino esteja incluído nessa negociação. Se não rolar com o Gabriel Menino, o Palmeiras e o Atlético vão buscar uma outra opção, mas o negócio vai acontecer. Paulinho já disse sim à oferta palmeirense e o Galo vai faturar 18 milhões de euros, que hoje equivalem a quase 120 milhões de reais. Paulinho, que na temporada atual fez 59 partidas, 19 gols e 4 assistências e vai se tornar com folga o jogador mais caro da história do Palmeiras. Leila Pereira resolveu abrir os cofres. Depois de gastar 12 milhões de dólares fixos e mais 2 em bônus com o Facundo Torres, agora esses 18 milhões de euros por um atacante de um time rival. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário e já avalie, beleza? Só para complementar, contar que o Patrick, o volante envolvido nas tratativas, tem 1,87 m, canhoto, enorme disposição e capacidade física. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que não descarta a venda de Paulinho para o Palmeiras. A gente já noticiou a respeito do interesse alviverde, disposto a pagar até 18 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, além da inclusão de 2 jogadores. No primeiro momento, o Palmeiras falou em Gabriel Menino e Patrick. Patrick é um menino da base com enormes talentos. O Atlético já autorizou, de acordo com a apuração de jornalistas que cobrem o Galo, que o empresário do Paulinho, os Carlos Leite, abra conversas com o Palmeiras. É um claro indício de que o negócio pode acontecer, embora o Atlético tenha pedido outros jogadores para o Palmeiras nessa negociação à parte. Entre essas possibilidades, discutiu-se o nome de Gabriel Silva, 22 anos de idade, atacante formado na base do Palmeiras e que hoje pertence ao Santa Clara. Ele não pode participar dessa negociação porque os direitos federativos são do clube português. Em meio às tratativas, dá para dizer que existe a chance de o Paulinho ser negociado. Embora pareça uma baita derrota para o Galo, vale a lembrança de que o clube gastou apenas 300 mil euros para contratá-lo. Se vender por 18 milhões de euros, com ainda 2 jogadores, pode ser um negócio interessante. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Palmeiras. E se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. É muito importante para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Chega para mais. Vamos que vamos.